Olá, querido estudante. Vamos para mais uma aula, aula 2 do curso da banca Consulpan para a Educação. E nesta aula, nós veremos os principais assuntos que esta banca costuma cobrar para a educação. Esta é a aula 2 e vamos lá para a nossa aula. E hoje nós vamos especificar a parte de legislação educacional. Esta banca ela é bem minuciosa com relação à legislação e vamos ver o que é que ela costuma cobrar por meio de questões. Lembrando a vocês que eu fiz centenas de questões desta banca e aqui nesse curso eu vou trazer para vocês os principais assuntos, ou seja, aqueles assuntos que você precisa focar em primeiro lugar. Então vamos lá. E um desses primeiros assuntos aqui que caiu muito e eu observei é esta lei aqui, Lei 10.436 de 2022, que é sobre língua brasileira de sinais. Então, é uma das leis que eu espero que você leia, tá? A lei seca, tá? É só colocar esse número aqui e colocar Planalto. E você vai encontrar esta lei, tá bom? Então, é importante que você faça a leitura desta lei, porque eu observei que caiu muito. E eu não estou falando especificamente para professores da educação especial, não. Para professor também da educação básica, coordenadores, essa banca costuma cair. Veja o que caiu nesta questão aqui. A Lei 10.436, de 24 de abril de 2022, reconhece a língua brasileira de sinais como um meio legal de comunicação e expressão. O decreto, aí aqui já especificou o decreto, 5626/05 complementa determinando que sejam garantidas formas institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão da disciplina de Libras como parte integrante dos cursos de licenciatura plena em letras, português, obrigatória nos cursos de formação de professores e nos cursos de fonoaudiologia, seja instituição pública ou privada, optativa na matriz curricular dos cursos de licenciatura em pedagogia e em educação especial. Letra D, obrigatória nos cursos de especialização em docência do nível superior. Vamos ver o que este decreto fala? Veja bem o que é que ele vai falar, esse decreto. Ele vai dizer que letras, veja bem, letras, de acordo com o decreto e de acordo com a lei, não é parte integrante obrigatória. Mas conhecimento pode ser útil, especialmente para a tradução e interpretação. Então, não diz que é obrigatório, tá? Não é parte obrigatória. Qual é a parte obrigatória? Justamente aqui, na parte de formação de professores e fonoaudiologias. Ela vai ser obrigatória, independente de ser uma instituição pública ou privada. Então, ela só é obrigatória nos cursos de formação de professores e fonoaudiologia. Quando fala de pedagogia e educação especial, a Libras ela não é especificada como optativa, Já na especialização em docência do nível superior, Libras não é mencionada como obrigatória. Então, portanto, quando a gente volta aqui para a nossa questão, que diz aqui que é parte integrante, a lei não fala sobre letras. Quando diz que ela é optativa nos cursos de pedagogia e de educação especial, lá na lei 10.436 vai dizer que ela vai ser obrigatória nos cursos de magistério. E também vai ser obrigatória para o magistério e formação de professores. Então, quando diz aqui, formação de professores e cursos de fonoaudiologia, instituição pública ou privada, é obrigatória, certo? E a gente sabe que na educação especial, ela faz parte, não é, da língua brasileira de sinais. Então, a gente já descarta aqui que ela não pode ser optativa. E pedagogia faz parte da formação de professores. Entendeu? A gente já entende, né, que também não pode ser optativa. E aqui fala de obrigatória nos cursos de especialização em docência do nível superior. Ou seja, nos demais cursos de nível superior, ela vai ser optativa, tá certo? Não vai ser obrigatória. Portanto, o gabarito será a letra B. Então, é um assunto que eu recomendo, é uma lei
que costuma muito cair com relação a esta banca. Então, eu aconselho você a estudar e dar uma lida nesta questão e fazer questões de outras bancas relacionadas a esta lei, certo? Essa banca é uma banca que não tem um banco de questões muito grande. Então, eu recomendo você fazer questões de outras bancas, mas que tenham relação com esta lei. Vamos continuar aqui. Esse material vai estar disponibilizado aqui na aula logo abaixo, tá certo? Para os alunos que fazem parte do curso. Outra lei é a LDB, né? A gente sabe que toda prova para a educação tem que cair LDB, pelo menos uma questão. Mas nessa prova caiu bastante, tá? Teremos outras aulas com relação à resolução de questões focando nos assuntos e LDB vai ter mais questões comentadas, certo? Aqui vai dizer, de acordo com a LDB, né, o título 6 dos profissionais da educação, esse capítulo aqui, ó, cai muito para essa banca, tá? A parte dos profissionais da educação, trata da formação dos profissionais que atuam na educação básica. A esse respeito, é incorreto. Olha, quando na sua prova aparecer isso, grifa aí bem grande para você não se confundir. Então, a gente vai procurar o item errado. Letra A. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes progressão funcional baseada na avaliação de desempenho. B. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais de educação, assegurando-lhes ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Vamos lá enfatizar aqui as diferenças, né? Aqui fala de progressão funcional e aqui fala sobre concurso público e provas de títulos. C. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga horária de trabalho. D. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes aperfeiçoamento profissional continuado. Então, a gente vai procurar o que está errado. E o que é que diz a LDB? A LDB vai dizer o quê? Na letra A, vai dizer que sobre progressão funcional dos profissionais da educação, né? Que deve ser baseada na titulação ou habilitação e na avaliação de desempenho. Quando a gente volta para o item, vai dizer somente com relação à avaliação do desempenho. Já na lei, na LDB, vai ser baseada na titulação. Deixa eu voltar de novo. Vai ser baseada na titulação ou habilitação na avaliação de desempenho. Então, a gente já encontrou o nosso item errado. E as demais? A letra B está correta porque, sim, estabelece o ingresso dos profissionais da educação por concurso público de provas ou títulos, tá? Proposta da letra C também está correta, porque fala que prevê um período de carga horária dos profissionais da educação para estudos, planejamento e avaliação. E a letra D também, que garante o aperfeiçoamento profissional continuado para os profissionais da educação. Então, quando a gente volta aqui, a gente percebe que esta letra A, ela está incompleta. Incompleta. Por isso que torna o item errado. Porque sim, vai ter sim a progressão funcional, mas não apenas na avaliação do desempenho. Ok? Vamos continuar. Já fizemos 2 questões de legislação. E olha como eu disse a vocês que aquela lei cai, não é? Aqui a lei com relação a Libras, a educação inclusiva, a educação especial. E aqui, olha, mais uma leizinha, né? Sobre barreiras, não é? Vai falar ali da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, certo? Então, esta lei também costuma cair. Então, veja que a parte de educação especial e educação inclusiva, independente de ser para o cargo de educação especial ou não, esta banca costuma cobrar para professores também, certo? Então, vai dizer que são considerados como barreiras qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição, o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. Deste modo, são consideradas como barreiras de acordo com a legislação.
Item 1, barreiras urbanísticas e barreiras arquitetônicas, barreiras de espaço e de localização, barreiras de transporte, barreiras no transporte e no esporte, barreiras nas comunicações e na informação. Item 6, barreiras atitudinais e barreiras tecnológicas. Aqui você também teria que saber, teria que ter lido a legislação para poder saber. Então, não é uma banca que costuma ter questões fáceis, tá? As questões mais antigas até que são um pouco mais fáceis, mas 2023, 2022, 2019 já são questões mais difíceis. E o que é que vai dizer esta lei? O artigo 3º vai falar sobre sobre a acessibilidade e sobre barreiras. E mais na frente vai dizer quais são essas barreiras, né? E as barreiras são essas. E lá na legislação está especificando cada uma delas, o que é cada uma delas, tá? Aconselho a você a ler o artigo 3º para ter uma noção maior. Barreiras urbanísticas, barreiras arquitetônicas, barreiras no transporte, barreiras nas comunicações e nas informações, barreiras atitudinais e barreiras tecnológicas. Então, quando a gente volta lá naquele item, né, nos itens, a gente vai ver esses daqui, ó. Urbanísticas, arquitetônicas, não fala sobre espaço e localização, fala de transporte, fala só transporte, não fala no esporte. Então, esse aqui também está errado, né? Fala de comunicação e informação e fala de atitudinais e tecnológicas. Então, a gente vai ficar com 1, 3, 5, 6. E o gabarito vai ser a letra A. Esta lei também é uma lei que eu aconselho você a ler. Mas deixa eu te ensinar uma técnica. Antes de você fazer questões, você vai lá no seu site de questões ou aplicativo. Olha o que você vai fazer. Você vai colocar a lei, né? A legislação. Vai colocar o ano mais recente, 2023, 2022, né? Vai colocar o ano mais recente. Coloca a opção de certo e errado. E começa a fazer essas questões antes mesmo de ler. Aí você vai pegar um caderninho e vai anotar os artigos que você observou que mais caíram. Depois de fazer umas 10 ou 20 questões de certo e errado, aí você vai para questões de múltipla escolha. Sem ser da banca, múltipla escolha. E vai fazer do mesmo jeito, certo? Você vai utilizar esse filtro, vai colocar o número da legislação, vai colocar o ano, o tipo, certo ou errado, ou múltipla escolha, e vai vendo quais são os artigos que você observou que se repetiram durante as questões. Independente de você acertar ou errar, esse aí é para você ter uma noção de quais artigos você deve priorizar, para não precisar ler a lei toda, certo? Isso aí vai ser uma forma de facilitar os seus estudos, para você não precisar estar lendo leis gigantescas. Um outro assunto que eu vi que caiu bastante foi o PNE, apesar que ele se encerrou, né? A gente está em 2024, ele vai até 2024, esse é o último ano, né? Está se encerrando, na verdade, né? E já estão elaborando o próximo PNE, mas eu creio que ainda cairá muitas questões do PNE, já que essa banca cobrou bastante, tá? Então, vai dizer que sobre o PNE, é um plano que ultrapassa governos, independente do governo, ele vai lá estar presente, ou seja, estará presente em diferentes gestões governamentais, superando a descontinuidade das políticas públicas. Isso ocorre devido ao PNE ser o quê? Possuir 30 metas interdisciplinares e multissetoriais, ser um plano decenal vigorando no período de 2014 a 2024, ter um caráter democrático e coletivo, ser de incumbência exclusiva da União, possuir 35 metas multissetoriais. Aí a gente vai lá para o PNE. O que é que ele vai dizer? Que o PNE ele é um plano que tem duração de 10 anos, que vai de 2014 a 2024, que ele possui 20 metas, sendo 17 delas de caráter interdisciplinar e multissetorial. Ele é participativo,
envolvendo a sociedade civil e os governos federais, estaduais e municipais, e sua implementação é uma responsabilidade compartilhada entre os diferentes níveis de governo, com a coordenação a cargo da União. Essa é uma questão que eu acredito que caberia recurso. E por que, professora, caberia recurso? Porque aqui tem praticamente duas respostas corretas. E eu acho que você já observou, a gente sabe que não são 30 metas, são 20, não é? E aqui a gente viu que não são apenas 35 metas, que não são 35 metas, são 17 de caráter interdisciplinar e multissetorial. Então aqui está dizendo que são 35, não são 17, aqui são 20. É incumbência exclusiva da União? Não, são de todos os entes. Aí aqui vai dizer que é um caráter democrático e coletivo. E a gente observou no item anterior, né, na explicação, no comentário, que ele tem a participação da sociedade civil, ele tem a participação dos entes, né, ele tem a participação de todos. Então a gente percebe que ele é coletivo. Então existe uma democracia aqui também. Mas ele também é decenal, que é do período de 2014 a 2024. A banca considerou como correta apenas a letra B e não foi anulada essa questão, certo? Mas era uma questão que caberia recurso, porque não deixa de ser democrático e não deixa de ser coletivo. Então, teriam aí 2 gabaritos, né? Então, aconselho você a ler também o PNE e a utilizar a mesma estratégia que eu falei anteriormente dos filtros na hora de resolver questões. Em breve, nós teremos mais aulas com questões comentadas e enfatizando aqueles assuntos que você precisa priorizar. Espero que tenha gostado e até a próxima aula.